Gente, uma escritora de Navegantes lançou um livro que pode ajudar a identificar crianças e adolescentes que tenham sido vítimas de violência sexual, mas de forma lúdica. Quem traz mais informações, conta mais sobre esse livro, é Juliana Sene, ao vivo. Oi, Ju. Então, Marta, é uma parceria de duas escritoras, essa de Navegantes, que agora está na Espanha, e também da Grazi, que é conselheira tutelar aqui de Itajaí, que também escreveu esse livro, Salvando o Chapeuzinho Vermelho, de uma maneira, né, Grazi, bastante lúdica. É uma maneira de estimular as crianças que estão sofrendo abuso a denunciarem. Mas quem vai explicar pra gente é a Grazi, porque vocês escreveram esse livro pela internet, né? Explica pra gente e por que a decisão de fazer esse livro. A Claudine Bernardes, ela já tem um currículo de abordar vários assuntos mais delicados com o conto, utilizando o conto. E aí eu sugeri para ela então que a gente fizesse um trabalho conjunto para trabalhar a violência sexual, mais especificamente identificar crianças vítimas de violência sexual. E aí a gente foi trabalhar Espanha e eu aqui, a gente pensou em tudo que tem no livro foi pensado assim para que traga o assunto de uma maneira que somente a criança que é vítima de violência sexual se identifique. A criança que não for vítima, ela vai ler uma história da Chapeuzinho Vermelho, no fim da história Chapeuzinho pede ajuda e alguém ajuda Chapeuzinho. E aí, com esse alguém, a gente consegue trabalhar, inclusive, a prevenção, enquanto reforçar o adulto confiança dessa criança. Então, o material ficou totalmente lúdico, a gente não queria chocar, a gente não queria induzir a criança a falar sobre um assunto que provavelmente não é a realidade dela, na grande maioria das vezes, mas para aquelas crianças que em algum momento foram vítimas e foram silenciadas, a gente quer trazer essa denúncia à tona. E eu tô vendo aqui numa página, Marta, olha só que interessante, porque as frases que contém nessa história, para a maioria das crianças que não sofrem violência sexual, não representam nada, né? São frases aí da Chapeuzinho Vermelha. Mas, por exemplo, deixa aqui, Grazi, porque as outras frases, as crianças que sofrem abuso vão se identificar, né? Porque elas partiram de situações reais, é isso? Foram situações reais e foram frases ditas por crianças que eu atendi no Conselho Tutelar. Então, todas as frases que estão no livro foram ditas por crianças vítimas de violência. Por isso, a questão da identificação com a personagem. A criança vítima, as histórias se repetem. O violador normalmente age do mesmo jeito, pratica os mesmos atos. A criança tem os mesmos sentimentos de medo, de vergonha. Então, quando ela se depara com a frase, até os adultos, tá? Adultos que foram vítimas de violência sexual quando eram crianças, eles se identificam com o livro. Porque as frases realmente são reais, então disparam gatilhos, né? E aí a personagem, a criança se identifica com essa personagem. E aí a ideia é que o adulto que está conduzindo a história, de fato, vai ajudar essa criança. A gente tem um material de apoio bem legal, é um material gratuito. Tem aqui no final do livro, tem um QR Code e para quem quiser acessar o site salvandochapeuzinho.com.br, tem acesso a esse material gratuito e ali a gente explica inclusive como denunciar, né? Canais de denúncia. Bacana. E só para a gente fechar, né, contando um pouquinho da importância desse livro, Marta, eu tenho aqui essa imagem, né, que fecha o livro, que é da menina indo embora, deixando o casaquinho vermelho, né, para trás, que é o símbolo aí do abuso, nesse caso da historinha, né, e ela vai com alguém. E a pergunta que se deve estimular no final do livro é essa, né, quem que a criança iria pedir ajuda, é isso? A pergunta-chave é quem você acha que salvou a Chapeuzinho? E 100% das vezes a criança que escuta a história, ela vai dizer para quem ela pediria ajuda. Numa situação, um menino falou para mim que era a irmã da Chapeuzinho que salvou ela. História, né? Mas aí ele tem uma irmã, inclusive não era nem adulta, era uma irmã adolescente. Então a criança, ela vai dizer quem ela confia. E aí esse adulto referência que tu deve abordar e dizer, olha, realmente tem que contar para essa pessoa, confia nela, conta tudo para ela, porque a violência sexual ela vai escalonando. Ela começa uma coisa simples, que a criança tenta alertar, normalmente é silenciada ou ignorada por alguém, para quem ela conta, né, que não dá importância pro que ela está falando, e aí se consuma de fato esse abuso. Então a ideia é que realmente ouçam as crianças, né, validem o que elas estão falando e já tomem providência no começo para que o abuso não aconteça. Obrigada, Grazi, aí por contar essa história, essa ideia, essa iniciativa tão bacana, né, Marta? E a gente lembra que a gente está no Maio Laranja, eu estava conversando com a Grazi antes de entrar ao vivo, e ela comentou que tem 2 conselhos tutelares hoje em Itajaí. No conselho em
que ela trabalha, que fica num bairro aqui da cidade, o número de casos aí de denúncias de abuso sexual em crianças já chega a 70, ou seja, vem aumentando não praticamente os abusos, mas as denúncias, e isso é muito importante. Então, trabalhar esse tipo de questão nas escolas, também nos livros, e eu achei muito bacana essa iniciativa que serve para, de uma maneira lúdica, a criança que está passando por isso procurar ajuda, né? Procurar alguém que possa ajudá-la. Volto com você no estúdio. Ô, Juliana, que trabalho lindo, um trabalho de extrema